Olá, alunos, tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Aqui é o professor Israel, né, professor de Biologia, e a gente vai aí começar a falar, né, sobre os seres vivos. Vamos falar nessa aula de hoje um pouco sobre a organização e a classificação dos seres vivos. Para a gente ser mais objetivo, vamos começar, depois a gente faz outras considerações, né? Troca outras ideias mais para frente. Bem, nossa aula de hoje é sobre a classificação do mundo vivo, tá bom? Então, a gente vai falar então da classificação dos seres. E por que classificar os seres vivos? Né? Porque a gente precisa agrupar para conhecer. Os humanos sempre fizeram isso. Conhecer agrupando conhecimento, agrupando, fazendo, tornando padrões. Tá? Então a gente vai conhecendo as semelhanças, as diferenças, e a gente faz isso no nosso dia a dia. Isso faz com que a gente classifique coisas. Então, os humanos vêm desde sempre classificando, organizando o seu mundo. A partir do momento que os humanos passam a falar, eles passam a projetar o mundo, né? A pensar em um futuro, pensar, lembrar do passado, projetar coisas para o futuro, eles começam a classificar, a olhar, e isso aqui dá para comer, aquilo não dá para comer, isso parece com aquilo, será que isso junto? Então começou a organizar o mundo. E desde então os homens então vêm organizando tudo, inclusive os seres vivos. Por quê? Afinal de contas, a gente deve estar vestido com alguma coisa que veio de um ser vivo, ou a gente comeu alguma coisa hoje aí que veio de um ser vivo. A gente está sempre. Os seres vivos, populações de seres vivos são recursos para os humanos. Não só para os humanos, mas principalmente para a gente que está contando a história. Então a gente tem que conhecer esses recursos. O que é parecido com o que? Né? Será que alguma coisa desse grupo aqui parece com esse outro aqui? Será que dá para a gente comer as duas coisas? Será que dá para usar essas duas coisas para fazer alguma roupa, algum tipo de produto que a gente usa? Então a gente sempre procurou classificar. Tá? Agora, essa classificação informal que sempre foi fazendo se perdeu sempre na sociedade. Então a sociedade aprendia e logo depois vinha um outro grupo, massacrava aquele grupo social e aquele conhecimento se perdia. Por isso que os filósofos e depois pensadores e por último os cientistas, todos tentaram formatar um jeito que classificava, que agrupava e descrevia isso para tentar fazer com que isso perpetuasse, com que essa informação não se perdesse. Então a gente vai dar uma olhada nessa história rapidamente. Então a classificação, a história da classificação vem, como eu falei, com a história do próprio homem. A partir do momento que ele aprende a falar, ele aprende a organizar o mundo dele em padrões. Isso vai acontecer também para os seres vivos. Várias maneiras surgiram ao longo do tempo, tá? E foram sendo substituídas várias dessas formas. Não porque era certo ou errado, tá? Não necessariamente porque estavam certas ou erradas, mas porque fomos ganhando conhecimentos, né? Novos avanços científicos, novos avanços tecnológicos, que foram nos permitindo, por exemplo, entender a evolução, que só surge como grande pensamento no século XIX. Então, até o século XIX, a gente não sabia agrupar evolutivamente, porque não se conhecia a evolução. Ok? Então, todo esse agregado de conhecimentos e tecnologias para conhecer os seres vivos foi ganhando aspectos. E a gente veio de uma organização bem rústica, rudimentar, até o que a gente tem hoje, que é bastante complexo e que fez a gente conhecer aí perto de 3 milhões de espécies no planeta. Tá bom? Bem,
alguns personagens foram importantes. O primeiro deles, Aristóteles, lá na Grécia Antiga, ele foi o primeiro cara a fazer um sistema de classificação que dava para ser reproduzido, que dava para ser descrito, tá, de forma organizada e não se perder, tá bom? Ele dividiu, por exemplo, utilizando critérios como organização corporal dos seres, tá? Então, anatomia de alguns organismos, agrupando quem era próximo de quem. É claro que isso foi de uma forma muito rudimentar, né? Aristóteles fez isso lá na antiguidade. Então, é rudimentar, tá bom? Até chegar ao século XVIII, o Carl von Linné, que a gente conhece como Linneu. Esse cara, ele, em 1758, publica um livro chamado Sistema Natural. Lembra, ainda não tínhamos a evolução. Pensamento científico da época, que a ciência ainda estava se desenvolvendo com o seu método científico, tudo isso estava acontecendo nesse período, né? Então a gente não pode dizer que ele era um cientista, ele era um naturalista. Até então, esse conhecimento de evolução não existia, ou era muito rudimentar. Então o Linneu, ele era um fixista. Ele acreditava, assim como todos os naturalistas da época, que os seres foram criados e eram os mesmos sempre. Os seres não mudavam. Então as espécies não mudavam, as espécies não se formavam mais. As que foram formadas originalmente eram as mesmas que continuavam se formando. Então ele era um fixista. E ele pensou o seguinte: opa, eu vou escrever um livro em que todas as espécies estejam catalogadas, todas elas. E aí eu vou ser consultado por todo mundo vai precisar desse meu livro, vou vender muito, né? Enfim, também tem isso, né? Então, ele escreve esse livro, só que esse objetivo dele nunca chega. Por quê? Porque a gente sabe hoje que as espécies mudam e as espécies continuam surgindo. Beleza? Então, mas esse livro foi importante. Esse livro foi importante porque ele criou uma ciência a partir desse livro, chamado de taxonomia. Porque nesse livro ele cria categorias onde a gente pode organizar os seres, onde a gente pode encaixar os seres. E ele muda a regra de escrever o nome científico das espécies. E essa mudança que ele fez vale até hoje. Você vê como é que foi importante esse estudo dele. Tá? Então vamos dar uma olhada aqui. Olha só, então ele cria a taxonomia. O que é a taxonomia? Taxa significa categoria e nomos significa organização. Então taxonomia é a organização em categorias. O que são essas categorias? A partir do conceito de espécie, o que é uma espécie? Espécie é um grupo de indivíduos de uma população que são capazes de se cruzar e produzir descendentes, ou seja, filhotes que têm filhotes férteis. Então, a partir daí, ele cria uma hierarquia de categorias. Ou seja, ele pega uma espécie, que é esse conjunto de seres que se reproduzem entre si, e ele começa a observar que esse grupo de espécies se parece um pouco com esse outro grupo, mas não é a mesma espécie porque não se reproduz. Se são muito semelhantes, então devem ser de um mesmo gênero. Ele cria o gênero. Então, gênero é o quê? Um conjunto de espécies semelhantes. Essas duas espécies são de um mesmo gênero, mas tem essa outra aqui que parece com os dois, mas é um pouquinho mais diferente, é de um gênero diferente. Então nós temos espécies em um terceiro gênero, em um segundo gênero aqui. 3 espécies e 2 gêneros. E elas são bem parecidas, mas tem essa diferença aqui, nesse padrão, naquele outro padrão.
Ah, tá, então eles não são do mesmo gênero. Mas se são de gêneros muito semelhantes, eles formam uma mesma família. A gente vai entender isso aí mais para frente. Essa família desse grupo de animais parece muito com essa outra família. Por exemplo, os cachorros parecem-se muito, por exemplo, nos dentes com os gatos. Então são famílias. Os cães formam uma família que não tem só cachorro doméstico, tem lobo, tem coiote, tem raposa. Tem um monte de animal aí, né? Cachorros aí selvagens, silvestres. Como no Brasil a gente tem várias espécies, se eu não me engano, mais 6 espécies de cachorros silvestres, né? Diferentes, Licalópelix, enfim, várias espécies. Não me lembro todos os nomes agora. Nem, quase nenhum, né? Mas a gente tem espécies de cães aqui que são semelhantes entre si. Nós temos mais vários gatos que são semelhantes entre si, né? Aqui no Brasil a gente tem o gato doméstico, mas temos a jaguatirica, temos os gatos pintados selvagens, que leopardos tigrinos, leopardos vide, vários animais, e eles são parecidos entre si, mas são de famílias distintas. Eles formam uma mesma ordem, assim como os ursos se parecem, as lontras, tá? Os coatis, são animais que a gente fala que é de uma mesma ordem, chamada de carnívora. E todos esses dessa ordem se parecem um pouco com outras ordens de animais que têm pelos e que amamentam os filhotes, que são da classe chamada de classe dos mamíferos. E todos os mamíferos se parecem um pouco com outros vertebrados e outros cordados, animais que têm notocorda, que são então de um mesmo filo. E todos esses filos, tanto dos que têm notocorda quanto de uma minhoca, de um plateuminto, todos esses são seres que têm células semelhantes, são pluricelulares, têm embriões ocos, são heterotróficos por ingestão, ou seja, comem seus alimentos, corais, águas vivas. Todos eles são de um mesmo reino. Então, reino é a categoria mais abrangente, espécie é a categoria mais restrita. Espécie é só aquele grupo de indivíduos que são semelhantes, tá bom? Indivíduos que são semelhantes, que têm reprodução, tá bom? Então, aqui, ó, a gente pode dizer o seguinte, que uma espécie, tá aqui, ó, uma espécie, esse pontinho vermelho, é um grupo de indivíduos que se reproduz. Eles podem ter espécies semelhantes formando um gênero, né? Duas espécies semelhantes formando um gênero. Esses gêneros semelhantes formando uma família. Famílias semelhantes formando uma ordem. Olha lá. Opa. Peraí. Famílias semelhantes formando uma ordem. Ordens semelhantes formando uma classe. Classes semelhantes formando um filo. Desculpa que eu estou com mousepad, tá, gente? E o filo semelhantes formando um reino. Então, galera, olha só, vou marcar aqui de uma outra cor para a gente ver se consegue entender. Olha só. Se eu pego um animal, ou um ser que é de um reino, ele necessariamente é do mesmo filo, mesma classe, ordem, família, gênero, espécie de uma outra? Não, né? Agora, se esse indivíduo aqui é do mesmo reino que esse outro aqui, e ambos são do mesmo filo, significa que eles são da mesma classe? Não. Agora, se eu pegar indivíduos que são de espécies semelhantes
eles são de um mesmo gênero? Sim. Se eu pego indivíduos que são de gêneros semelhantes, eles são de uma mesma família? Sim, necessariamente. Se eu pego indivíduos de famílias semelhantes, olha lá, indivíduos de famílias semelhantes, eles são de uma mesma ordem? Sim. É claro que a ordem vai ter outros, mas esses são da mesma. Se eu tenho indivíduos de ordem semelhantes, eles serão de uma mesma classe? Sim. Se eles são da mesma classe, eles vão ser do mesmo filo? Sim, olha lá. E se eles são do mesmo filo, eles serão do mesmo reino. Entendido? Beleza, galera? Deu para entender essa parte? Então, essas categorias vão da mais restrita, que é a espécie, até a mais ampla, que é o reino. Tá bom? Vamos a um exemplo aqui. Assim, antes do exemplo, nesse livro, Linneu também ele faz uma coisa importantíssima, que ele dá uma regra para escrever os nomes científicos. Ele muda a regra para escrever os nomes científicos. E o que ele fala? O que ele faz? Ele cria a nomenclatura binomial para os nomes das espécies. E isso é utilizado até hoje. O que significa? Por exemplo, Homo sapiens é a espécie humana. Tem dois nomes, tá vendo? Homo sapiens. Uma espécie próxima dos Homo sapiens é Pantroglodites, que é o chimpanzé. Então, Homo sapiens, Pantroglodites, cada espécie tem um nome, que é, na realidade, são dois nomes juntos. O primeiro nome sempre vai se referir ao gênero, aquela categoria lá, gênero. Esse primeiro nome tem que ser inicial maiúscula, tá bom? O segundo nome, no caso sapiens, troglodites, ele é só um epíteto específico. Sozinho ele não significa nada. Não existe a espécie sapiens. Não, a espécie é Homo sapiens, tem que ter os dois nomes. Tá? E esse epíteto específico, ele começa com a letra minúscula. Beleza? É possível que você conheça alguns nomes científicos aí, tá? De algumas espécies. Bem, esses nomes, como você está vendo, ele sempre vai ser latim ou latinizado. Por quê? Porque o latim é uma língua morta. E olha que barato. Se é uma língua morta, não tem mais mudanças. O português, né, em 2012, aí a gente teve uma mudança no português. Caíram algumas regras, caiu o trema, não sei o que, né? O latim isso não acontece. Por quê? Porque é uma língua que já morreu, então ela não sofre mudanças. Então é importante que esse nome seja em latim. Tá? Agora, por que esse nome é importante? Porque esse nome ele é um nome universal. Tá? Outro detalhe, outra regrinha aqui que eu acho importante. Se você for imprimir, digitar um texto, no texto, um nome científico, você tem que colocar em itálico esse nome. Agora, se você for escrever à mão, você tem que sublinhar, grafar ele aí, sublinhar, destacar ele do texto. Tá bom? Agora, por que é importante esse nome? Porque a partir dos nomes científicos, que são nomes universais, por exemplo, cachorro. Cachorro aqui do Brasil é cachorro, legal, mas e países que falam espanhol é perro? E em inglês, dog? Se você falar cachorro para um americano, para um inglês, para eles não faz o menor sentido a palavra cachorro. Eles não sabem o que é. Agora, se você fala cães familiares para um biólogo, seja ele de qualquer lugar, pode ser chinês, pode ser japonês, que tem aquela língua difícil para a gente, né? Completamente desconhecida da gente. Eles sabem, porque esse nome é um nome universal e serve para que cientistas do mundo inteiro conversem, tá? Falando a respeito do mesmo nome. Então, por exemplo, Canis lupus. Lembra, não é lupus só, é Canis lupus, tá vendo? A primeira palavra refere-se ao gênero, a segunda é um epíteto específico. A primeira começa com inicial maiúscula, a segunda inicial minúscula. Tá bom? Canis lupus é o lobo. Felis catus, em qualquer lugar do mundo, é o gato doméstico.
Zeamês é o milho, tá bom? Feretima havaiana é uma minhoquinha, aquela minhoquinha mais fininha, né, que a gente cultiva hoje no Brasil. E Cesalpina equinata é o pau-brasil. Para todo o especialista do mundo inteiro sabe isso. Ah, professor, preciso gravar esses nomes? Não. Aqui não é um curso para formar biólogos, mas os especialistas, os biólogos, eles têm uma relação de nomes que eles conhecem, desses nomes científicos. Relações grandes. Tá bom? Então, porque são especialistas, conhecem esses animais, por seus nomes científicos. Bem, vamos a um exemplo dessa classificação. Vamos classificar o canis familiares, o cachorro. Né? Então, olha lá, lembrando, a espécie é Canis familiaris, tá vendo? Canis familiaris, os dois nomes. O primeiro nome não é o gênero, então tá lá, ó, gênero Canis. Tá? Ah, professor, mas o Pinscher é da mesma espécie do Husky? Sim. Mas eles não cruzam entre si, professor. Não dá para um Husky com um Pinscher, né? Não dá. Mas um Husky com um cachorro um pouco menor, dá. Esse um pouco menor, com um pouco menor. E conforme até chegar no Pinscher, nós vamos manter o que a gente chama de fluxo gênico. Por quê? Porque esses cachorros são todos de uma mesma espécie. Tá bom? Fluxo gênico, fluxo de reprodução entre eles ainda existe. É claro que o Husky não cruza diretamente com o Pinscher, mas há um grupo de seres que tem esse potencial, esse fluxo de genes, então continua acontecendo na espécie. Tá bom? Bem, então gênero Canis. Gênero Canis, nós vamos ter o Canis lupus também, que é o lobo, é uma espécie diferente. E outros canis, tá? Coiote também é gênero Canis. Nós temos outros animais do gênero Canis. E todos esses do gênero Canis, no Brasil a gente tem os Licalopex, que são raposinhas. A gente tem aquela raposa famosa europeia, né, que é Vulpes vulpes, o gênero Vulpes, né? A gente tem outras espécies de cachorro selvagem pelo mundo. E todos esses cachorros, sendo do gênero Canis ou de outros gêneros, por exemplo, Cerdócio no Brasil, né, que é o cachorro do mato comum das florestas, todos são aí, então, canídeos, da família Canídeo, porque são gêneros semelhantes, gêneros de cachorro. Então eles formam uma família chamada Canídea. A família Canídea, mais a família Felidae, mais a família Ursidae, mais a família Mustelidae e outras famílias vão formar uma ordem, a ordem dos carnívoros. Não é que eles só comem carne, é porque eles têm os dentes, os caninos grandes, e a dentição deles é muito semelhante de todos os carnívoros, da ordem carnívora. Tá? E a ordem carnívora, ela é formada de bichos que têm pelos, que amamentam os filhotes. Então todos eles, assim como nós, temos pelos, amamentamos nossos filhotes, são da classe mamália, de mamíferos. Assim como baleia, assim como as vacas, assim como rinoceronte, todos os animais de pelo e que amamentam os filhotes são da classe mamália. Mas nós temos outras classes que formam, por exemplo, o subfilo vertebrata. Nós temos os peixes, os anfíbios, os répteis, as aves e os mamíferos. São 5 classes formando o subfilo vertebrata, que são os animais que têm esqueleto vertebral, né? Aqui crânio, principalmente crânio, e a espinha, né, dorsal, tá bom? Subfilo vertebrata. Esse subfilo vertebrata tem essas classes e ele é encaixado num filo chamado de cordata, que são animais que têm notocorda em algum momento da vida. Além de peixes, anfíbios, répteis, aves, mamíferos, nós temos outros animais, tá, menores,
que também têm notocordas, são invertebrados, como os tunicados, tá? Os cefalocordados, os urocordados, são animais invertebrados, mas que têm notocorda, tá bom? E dentro temos o filo cordata, então nós temos outros filos. Filo anelídeo, das minhocas, filo dos plateumintos, vermes achatados, quinidários, as águas-vivas, corais, anêmonas, filo dos poríferos, que são as esponjas marinhas, filo dos artrópodes, que são, na verdade, artrópodes não é filo, mas os animais, é um superfilo, né? Os animais que têm esqueleto externo, inseto, por exemplo, né? Então, todos esses desses filos têm características semelhantes que os tornam pertencentes ao reino animal. Por exemplo, todos eles têm células eucarióticas, células que têm um núcleo verdadeiro, separado do citoplasma. Todos eles são multicelulares e todos eles ingerem seu alimento, comem. Todos eles são os animais. Tá bom? Bem, e a respeito desses reinos, que são a categoria mais abrangente, você vê, nos reinos nós temos por exemplo, nos animais temos de minhoca, a esponja do mar, a baleia, humanos, todos são animais. Quantos são esses reinos, tá? A gente vai trabalhar aqui com 5 reinos, que foi a última classificação feita por Whittaker, Lynn Margulis e Karlene Schwartz. Tá? São 5 reinos. Mas há classificações diferentes na biologia. Tá? Mas isso não é ruim. Na realidade, isso fomenta a discussão, que é importante. Mas vamos aos 5 reinos, que é o que a gente vai ver aqui. O primeiro deles é o reino Monera, que vai reunir os únicos seres procarióticos. O que é isso? As células deles são simples, não tem nenhuma estrutura membranosa por dentro. Nem a carioteca, que separaria o material genético do restante do citoplasma. Nem isso eles têm. Então, os seres procarióticos têm células simples e com o material genético, o material nuclear, misturado ao citoplasma. Eles não têm separação física entre o citoplasma e o material DNA, por exemplo. Tá bom? Esses seres são quem? As bactérias, as cianobactérias e as arqueobactérias. Hoje não chamam mais arqueobactérias, mas as árqueas. Tá? Bem, a gente tem um segundo reino, que é o protoctista, que é um reino controverso, que para os biólogos já não tem tanto valor assim como um reino, mas a gente aqui ainda vai estudar assim, que esses são organismos muito diferentes, de origens evolutivas diferentes. Porque nós temos 2 grupos, os protozoários, que são os seres que vêm a dar origem aos animais no futuro. Eles existem até hoje, tá bom? Mas quando eles surgiram, depois de um tempo, protozoários coloniais formaram os primeiros grupos de espongiários. Mais ou menos por aí. Tá? Eles são talvez os primeiros ancestrais dos animais. Esses protozoários, eles são eucariotos, ou seja, agora essas células têm um núcleo com uma membrana, o material genético é separado do resto da célula. Tá? São todos unicelulares e heterotróficos, ou seja, não produzem seu alimento. Eles precisam consumir alimento. Tá bom? E nós temos também nesse grupo as algas. As algas, que são seres eucarióticos também, unicelulares e multicelulares. As algas deram origem às plantas. Então, toda alga é autótrofa e fotossintetizante, gente. Tá bom? Ah, professor, mas a alga deu origem... Então, como é que a alga ainda existe? Porque não é assim, ó.
um grupo de espécies de algas deu origem a um grupo de espécies que saiu da água, começou a ter tecido verdadeiro, que veio a gerar as plantas que a gente conhece hoje. Não é que uma alga virou uma planta. Não. Dentro do grupo das algas teve uma espécie que formou algumas características diferentes, tá? Elas são chamadas de algas carófitas, que vieram a dar, são espécies de algas carófitas que vieram a dar origem a plantas, assim como protozoários não deram origem aos animais. Foi uma espécie de protozoários coloniais que sumiu, essa espécie sumiu e deu origem a um grupo de animais primitivos, que são as esponjas, tá bom, gente? Não confunde isso não, tá? Uma espécie que existe hoje não pode ter dado origem a outra espécie que existe hoje. Mas espécies que viveram no passado, que são fósseis, hoje, podem ter dado origem a espécies que existem hoje. Tá bom? A gente está falando de um reino, de um grupo grandão, não é de espécie, que é aquele grupinho bem pequeno. Tá bom? Então, preste atenção. As algas, elas são eucarióticas, uni- ou multicelulares. Olha que grupo bem diverso. Só que é uma característica. As algas não apresentam tecidos verdadeiros. Elas são chamadas de talófitas. Por isso elas não são plantas. Tá bom? E elas também não protegem o embrião delas. O embrião das algas é mandado fora na água. Tá bom? Bem, o terceiro reino é o dos fungos. Tá? O reino fungi. Os fungos que são seres eucarióticos, todos, né? A parte de protista, todo mundo é eucariótico. Unicelular ou pluricelular, multicelular, com o corpo formado por hifas. E outra coisa importante, fungo também não faz fotossíntese. Não é autótrofo, eles são heterótrofos por absorção. Eles absorvem matéria do meio, principalmente matéria morta. Então, algum bicho morreu, dá fungo. Alguma planta está de bobeira, um fruto, dá lá um mofo, né, que é o fungo. O que é que o fungo está fazendo ali? Retirando, decompondo aquela matéria, retirando o que está a matéria morta ali e utilizando aquilo como alimento. Esses são os fungos, tá? Absorvem matéria eucarióticos. Então, as plantas são seres eucarióticos, multicelulares, autótrofos, fotossintetizantes. Todos, não há planta unicelular. Toda planta é multicelular. Tá? E eles têm embriões sólidos e protegidos pela mãe. Sempre. Tá bom? E o reino, por último, animal. São também seres eucarióticos, células eucarióticas, multicelulares, não existe animal unicelular. São heterotróficos, ou seja, comem os seus alimentos. Eles são heterotróficos por ingestão, diferente dos fungos que absorvem, os animais comem. Então, esponjas comem, claro que eles não têm boca, a gente vai ver isso no futuro, mas o alimento tem que chegar dentro do corpo deles, alimento mesmo, partículas alimentares, tá? Eles não fazem decomposição, não absorvem do meio. Quinidários comem inclusive peixe, água viva, né? Corais, anêmonas, todos se alimentam, tá bom? Mesmo esses mais simples que eu citei. E aí, daí para frente todo mundo se alimenta. Animal é heterotrófico por ingestão, tá? E eles têm embriões que nem sempre são protegidos pela mãe, mas esses embriões, diferentes das plantas, são ocos, têm cavidades internas. Tá bom, gente? Então, esses são os 5 reinos que a gente tem na natureza, que a gente estuda aqui na biologia, no ensino médio. Tá bom? Bem, gente, a aula foi até aí. Agora vocês vão fazer exercícios para fixar esse conhecimento. Tá legal? E a gente fica aí até uma próxima aula. Valeu, gente. Aquele abraço.